E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula de geometria analítica. O assunto agora é distância de ponto a reta. Então eu vou ter um ponto de abscissa x0 e ordenado y0 e uma reta R de equação geral ax mais by mais c igual a 0. A distância desse ponto a reta é esse segmento de reta que toca a reta perpendicular. Como é que você vai obter essa distância aqui? Através da fórmula módulo, você vai pegar a equação geral ax mais by mais c, e no lugar de x e y, você vai substituir os valores do ponto, abscissa e ordenada do ponto, e dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Essa aqui é a fórmula para calcular a distância de ponto a reta. Lembrando que essa aula ela tem o objetivo de ser rápida, direta, e você vai ter que estudar através da folhinha da descrição em casa, fazendo os exemplos e os exercícios para conseguir fixar. Então vamos lá. No primeiro exemplo, ele quer a distância desse ponto a essa reta. Como eu vou transformar esta fórmula com essa reta e esse ponto? Vai ser exatamente assim. A distância é igual a 3x menos 4y mais 3 em módulo. Na verdade, no lugar de x eu vou botar x0 e no lugar de y eu vou botar y0. Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a fórmula de distância de ponto a reta só deve ser feito se a reta estiver na forma de equação geral. A reta tem que estar na forma de equação geral. No segundo exemplo, depois desse, nós vamos dar um exemplo que a reta não vai estar na forma de equação geral e eu vou ter que passar ela para a equação geral. Então, olha para cá. Então, a distância desse ponto a essa reta vai ser 3 vezes x0, que é 2, menos 4 vezes y0, que é menos 4, mais 3. Em módulo, é claro, dividido por raiz quadrada de A2 mais B2, 9, mais 16. Fazendo esse cálculo aqui por questões de espaço, vai dar 6 mais 16, 6 mais 16, 22 mais 3, 25, módulo de 25, sobre raiz 9 mais 16, 25. A distância vai ser igual ao módulo de 25 a 25, raiz de 25 é 5. A distância vai ser igual a 5 unidades de medida, 5 unidades de comprimento. Tudo bem? Pode printar a tela. No exemplo 2 agora, no exemplo 2 ele quer a distância do ponto P, abscissa menos 1 e ordenada 3, então menos 1 vai ser o x0 e 3 vai ser o y0, a essa reta de equação reduzida. Lembrando que na distância entre ponto a reta eu preciso que a reta esteja na forma de equação geral. Então eu vou passar a reta para a equação geral. Então aqui, passando para cá, menos 2x mais y, passando para cá, menos 4 igual a 0. Passei ela de equação reduzida para a equação geral. Agora eu posso usar a fórmula. D é igual a menos 2x0 mais y0 menos 4 em módulo sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é menos 2 e o b é 1. Quais são os valores de x0? x0 é igual a menos 1 e y0 é igual a 3. Então a distância vai ser o módulo de 2 mais 3 menos 4. Menos 2 vezes menos 1, 2, mais 3, menos 4, sobre a raiz quadrada de 4 mais 1.
em cima de um módulo de 1 sobre raiz de 5. A distância vai ser igual, módulo de 1 é 1 sobre raiz de 5. Nas opções, você vai olhar aí na folhinha, está racionalizado. 1 sobre raiz de 5, raiz de 5 sobre 5 unidades de medida ou unidades de comprimento. É a distância desse ponto a essa reta. Pode printar a tela. Pessoal, agora nós vamos fazer para determinar a posição relativa entre duas retas. Olha só, as retas podem ser concorrentes, quando elas se cruzam em um ponto. As retas podem ser paralelas, quando elas não têm nenhum ponto em comum. Ou as retas podem ser coincidentes, quando é uma em cima da outra. Coincidentes, ou seja, todos os pontos são comuns. Então, como é que a gente vai fazer? O primeiro caso é na forma de equação geral e o segundo caso vai ser na forma de equação reduzida. Primeiro caso, na forma de equação geral. Botei aqui duas retas, R1 e R2, na forma de equação geral. Os coeficientes de R1 eu chamei de A1, B1 e C1. Os coeficientes de R2 eu chamei de A2, B2 e C2. E eu vou relacionar esses coeficientes e sabendo o que acontece quando eu relaciono eles, quando eu faço a razão entre eles, eu vou saber as posições. Se as retas são concorrentes, se as retas são paralelas ou se elas são coincidentes, na forma de equação geral. Então aqui A1 dividido por A2, deixei um espaço, B1 dividido por B2, deixei um espaço, C1 dividido por C2. Eu vou colocar aqui igual ou diferente, mesma coisa aqui, igual ou diferente, igual ou diferente. Vou colocar e vou identificar. Primeiro caso, retas concorrentes. Se eu fizer A1 dividido por A2 e der diferente de B1 dividido por B2, eu nem preciso fazer esse. Eu já sei que as retas são concorrentes. Beleza? E se a reta, se aqui der igual, opa, aqui diferente, ali igual. Se der igual e diferente, se essas razões derem iguais entre si e essa aqui der diferente, as retas são paralelas. E se der igual, igual, tudo igual, as retas são coincidentes. Se essa razão for diferente dessa, as retas são concorrentes. Se aqui for igual e ali diferente, as retas são paralelas. E se for tudo igual, que é uma coincidência, as retas são coincidentes. Pode printar a tela aí. Então, pessoal, vamos fazer os exemplos do que a gente acabou de estudar. Então, olha só. Duas retas na forma de equação geral. E a questão é o seguinte. Determine o valor de m para que as retas sejam paralelas. Então, como é que eu vou fazer? A1 sobre A2. As retas têm que ser paralelas. A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 e que tem que ser diferente de C1 sobre C2. Aqui deu 1/3. E aqui, ó, simplificando, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Meio é diferente de 1/3. Aqui dá 1/3 porque menos com menos dá mais. Então dá mais 1/3. Então aqui já deu diferente. Aqui tem que ser igual. Como é que eu faço para aqui ser igual? Duas frações são iguais. Só multiplicar cruzado. M vezes 1, M. E 2 vezes 2, 4. Se M for igual a 4, as retas serão paralelas. Beleza? E aqui? A questão é o seguinte. Verifique se as retas são concorrentes ou paralelas. Vou fazer aqui, ó, A1 sobre A2, B1 sobre B2 e C1 sobre C2. Tem que identificar. Já deu para ver aqui, pessoal, que aqui é igual e aqui é diferente. Então aqui, ó, vai dar menos 2/5 igual a menos 2/5, que é diferente de menos 1/3. Se aqui for igual e aqui for diferente, as retas são paralelas. Então aqui elas são
paralelas. Esse é um assunto que cai muito em prova e você vai ter na folhinha vários exercícios e exemplos para você praticar isso aí. Valeu? Pode printar a tela. Pessoal, agora a gente vai ver posições relativas entre retas na forma de equação reduzida. Aqui eu tenho a reta 1, equação reduzida y igual a m1x q1, coeficiente angular m1 da reta R1, coeficiente linear q1 da reta R1. E na reta R2, coeficiente angular M2 e coeficiente linear Q2. As retas vão ser concorrentes quando elas tiverem coeficientes angulares diferentes. Quando os coeficientes angulares forem diferentes, inclinação diferente, as retas vão ser concorrentes. Se o coeficiente angulares forem iguais, tiveram mesma inclinação, mesmo coeficiente angular, as retas vão ser paralelas. É claro que se os coeficientes angulares são iguais, os lineares têm que ser diferentes, senão vai ser a mesma reta. Então, repetindo, retas concorrentes, coeficientes angulares diferentes, e retas paralelas, o mesmo coeficiente angular, porém coeficientes lineares diferentes. E as retas vão ser perpendiculares se o produto entre os coeficientes angulares for igual a menos 1. Se M1 vezes M2 for igual a menos 1. As retas vão ser perpendiculares, vão ser concorrentes, formando um ângulo reto. Se o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1, as retas vão ser perpendiculares. Um detalhe importante aqui, quando o produto entre dois números reais é igual a menos 1, quando um coeficiente angular for o inverso do simétrico para o outro. Você vai ver nos exemplos. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se o coeficiente angular M1 for igual a menos 2/3, o coeficiente angular da perpendicular M2 vai ser igual ao inverso do inverso de 2/3, 3/2. O inverso do simétrico. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. Então, perpendicular de M2, inverte, troca o sinal, menos 2/3. Inverte, troca o sinal, mais 2/3. Então, as retas vão ser perpendiculares se o coeficiente angular for o inverso do simétrico do outro. Pode printar a tela. Agora vamos fazer os exemplos do que nós acabamos de estudar. Então, na forma de equação reduzida, nós podemos ver se as retas são concorrentes, paralelas ou perpendiculares. O primeiro exemplo é: determina o valor de K de maneira que as retas sejam perpendiculares. Então, para ser perpendicular, nós precisamos que os coeficientes angulares, M1 vezes M2, que o produto deles seja igual a menos 1. Já até antecipei que para o produto ser igual a menos 1, um coeficiente angular tem que ser o inverso do simétrico do outro. Então aqui, ó, eu preciso que esteja na forma de equação reduzida, está na forma de equação geral. Na forma de equação geral não tem perpendicularismo, percebeu? Então aqui, fazendo isso aqui, passando para a forma de equação reduzida, vou passar para o lado de lá, vai ficar 3x mais 10 é igual, esse menos 5y, quando eu passar para o outro lado, vai ficar 5y. Esse 5 vai passar dividindo. Aqui eu vou ter y. Então y vai ser igual a 3/5 de x, 3/5 de x, mais 10/5. 10/5 é 2. Beleza? Então aqui está o coeficiente angular. Eu vou botar de outra cor. O coeficiente angular vai dar 3/5. Agora aqui, vou fazer do mesmo jeito, só que eu vou deixar o y do lado de cá. 3y igual a menos kx mais 21, menos kx mais 21. O 3 passa dividindo. O y é igual a, vou botar também
de outra cor, coeficiente angular, menos K sobre 3 x mais 21 terços, que é 7. Então aqui está o coeficiente angular, ali está o outro. Para ser perpendicular, 3/500 vezes menos K sobre 3 tem que ser igual a menos 1. Se eu simplificar aqui, pessoal, multiplicação no numerador, divisão aqui, 3 com 3, dá menos K sobre 5, igual a menos 1. Multiplico por menos 1, K sobre 5 igual a 1. Passo o 5 para lá, K é igual a 5. Achamos o valor de K. Mas olha só, se K for 5, vai ser menos 5 terços. Ou seja, se o coeficiente angular é 3/500, o coeficiente angular, vou chamar isso aqui de M1. O coeficiente angular da perpendicular da M2 é o inverso do simétrico, é só inverter e trocar o sinal. Se era 3/500, vai ser menos 5 terços. Tá vendo? Você não precisa fazer esse cálculo, é só saber que é o inverso do simétrico. Por longo, dá outro exemplo. Vou pegar aqui, ó, menos 3/4 é o M1. O da perpendicular, como vai ser o coeficiente angular? Inverte e troca o sinal. Mais 4 terços. Esse aqui é o M1 e esse aqui é o M2 das retas perpendiculares. Printa a tela aí. Agora, pessoal, olha só, vamos fazer os exemplos 2 e 3. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta de equação x mais 3y menos 12 igual a 0. Perpendicular, eu preciso que a reta esteja na forma de equação reduzida. Então, 3y igual a menos x mais 12, menos x mais 12. Y é igual a menos x mais 12, dividido por 3. Y vai ser igual a menos 1 terço, aqui tem o menos 1, menos 1 terço de x, mais 12 terços. 12 terços vai dar 4. Então, o coeficiente angular, que eu vou chamar de M1, é esse aqui, ó. M1 deu menos 1 terço. Quem é o M2? O M2, como é perpendicular, é o inverso do simétrico. Menos 1 terço. Vou inverter e trocar o sinal, vai dar mais 3 sobre 1. Olha lá. Menos 1 terço. Inverti, 3 sobre 1. Mais 1, mais 3 sobre 1 é o quê? 3. O coeficiente angular da reta perpendicular é 3. Quando eu tenho um ponto e o coeficiente angular, para encontrar a equação da reta, as opções estão na forma de equação reduzida. Para encontrar a equação da reta, eu preciso da equação fundamental. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. O coeficiente angular aqui no nosso caso vai ser o m2. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, y menos y0, 5, é igual a m2, que é 3, o coeficiente angular, que multiplica x menos x0, que é 1. Vou fazer distributivo. Então, vai dar y igual a 3x menos 3, dá distributivo, e menos 5 passou para o outro lado, mais 5. Y é igual a 3x mais 2. Essa é a resposta e você marca essa opção aí. Beleza? Tranquilo? Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu uso a equação fundamental. Exemplo 3. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta de equação 2x menos 3y menos 6. Como eu tenho um ponto, eu quero a equação fundamental y menos y0
igual a m que multiplica x menos x0, eu vou pegar o coeficiente angular, que vai ser o mesmo. Por que é o mesmo coeficiente angular? Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, aqui, menos 3y igual a menos 2x mais 6, multiplico por menos 1, 3y igual a 2x menos 6, o 3 passou dividindo, e y vai ser igual a 2 terços de x menos 6 terços. Menos 6 terços. Menos 2. Aqui está o coeficiente angular, que vai ser o mesmo, porque elas são paralelas. Então vou chamar de m e vou colocar m ali. Então vai ser y menos y0, que é menos 3, é igual ao coeficiente angular, 2 terços, que multiplica x menos x0, que é 3. Y mais 3, aqui já faço a distributiva, 2x menos 6, sobre 3. Olha as opções, que eu não lembro se está na forma de equação reduzida geral, está na forma de equação geral, então vou botar na forma de equação geral. Então, o 3 passa, está dividindo todo o lado direito, vai passar multiplicando todo o lado esquerdo. 3y mais 9 igual a 2x menos 6, menos 2x, mais 3y, menos 6 passou para o outro lado, mais 15, igual a 0. Menos 2x, mais 3y, mais 15 igual a 0. Ou vai estar isso aqui na opção, ou ela multiplicada por menos 1. Ela multiplicada por menos 1 vai dar 2x, menos 3y, menos 15, igual a 0. Vai estar ou uma ou outra, que é a mesma coisa. E pode printar a tela.